Graças a paz, irmãos. Estamos continuando, aliás, o tema Homem segundo o coração de Deus. E conversando com Deus, eu disse a Ele, fiz um pedido, um desejo a Deus. Deus, que nesta manhã, cada um de nós, por meio da Tua palavra, ouça a Tua voz. Esse foi o desejo, a minha oração nesta manhã. Meu desejo é que você ouça a voz de Deus. Que não ouça a minha voz, mas o Espírito Santo ministrando ao seu coração. Que seja uma palavra de Deus para a sua vida. Diz assim, antes... Obrigado, irmão Paulo. Quero fazer algumas perguntas importantes. E a primeira pergunta é: o que você tem feito para agradar a sua família? Segunda pergunta: o que você tem feito para agradar a si mesmo? Terceira pergunta: como você tem se mimado? Quarta pergunta: você tem sido uma mãe segundo o coração de Deus para os seus filhos? Você tem sido um pai segundo o coração de Deus para os seus filhos? Você que é filho, criança, adolescente ou jovem, que está dentro de casa, você tem sido um filho segundo o coração de Deus para os seus pais? Eu considero essas duas últimas perguntas as mais importantes. Como você tem vivido para agradar a Deus? Você tem vivido para agradar a Deus ou a si mesmo? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Não podemos iniciar esse sermão sem antes pedir o direcionamento do Espírito Santo, Pai. Que a Tua palavra ministre fortemente ao nosso coração, Deus. Porque o Senhor quer tanto a minha vida como a vida dos meus irmãos, que sejamos discípulos cristãos segundo o Teu coração, Pai. Esse é o Teu desejo. Creio que essa é a caminhada de todos nós nesta manhã. Então nos ajuda, Pai. Nós precisamos de Ti. Precisamos ouvir a Tua voz. Abençoa esta palavra. Em nome de Jesus. Amém, amém. 1 Samuel, capítulo 13, o verso 13 a 14. Primeira Samuel, capítulo 13, verso 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Nós estamos aqui numa cena de Samuel e Saul. A impaciência de Saul, a precipitação de Saul, de agir conforme o desejo do seu coração, o levou a fazer uma loucura. A ordem de Samuel era clara: você precisa me esperar para eu fazer o sacrifício. Dentro de Israel, só os sacerdotes, profeta. Saul não era um sacerdote. Havia sim um espírito do Senhor sobre ele de rei, mas sacerdote não. E a ordem era clara: esperar o profeta Samuel. E todo o povo estava reunido, porque iria para uma batalha. E precisava fazer este sacrifício. Samuel demorou 7 dias e não chegou. Saul viu o povo se dispersando e ele pensou: eu preciso fazer esse sacrifício, eu preciso ter a bênção do Senhor,
esse povo aqui porque nós vamos para a guerra e os homens estão voltando para casa. E ele ali, irmãos, fez o sacrifício. Quando ele acabou, o autor bíblico diz, quando ele acabou de fazer o sacrifício, quem ele vê? O profeta Samuel. E ele chega todo contente. Samuel, eu achava que você não iria mais vir. Aí eu peguei, sabe, Samuel, de boa vontade aqui, eu peguei aqui o carneiro, peguei aqui para a gente fazer o sacrifício e está de boa. Nem se preocupe, já foi feito. Samuel, Deus usou a boca do profeta Samuel e disse o que acabamos de ler. Você cometeu loucura, não guardando o mandamento do Senhor, o que Deus lhe ordenou. Pois o Senhor, nesta tarde, neste dia, teria confirmado o teu reino. Mas hoje, teu reino vai subsistir. Agora o seu reinado, Deus passou para outro, um homem segundo o seu coração, e já ordenou que seja príncipe sobre o meu povo. Porque você, Saul, não guardou os meus mandamentos. Então, irmãos, diante disso, nós vamos olhar para o chamado de Davi. E eu só quero, nesta manhã, refletir apenas sobre uma característica de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um adolescente, segundo o coração de Deus. Apenas uma característica. Davi tem outras características, mas apenas uma nesta manhã, Deus chamou muito a minha atenção e ministrou o meu coração. E essa característica é o seguinte, irmãos. Um homem, uma mulher, uma pessoa segundo o coração de Deus, é aquela que agrada o Senhor pela sinceridade do seu coração, e não pela sua aparência ou status. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre sinceridade de coração. E aí nós vamos ler agora o momento do chamado de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, o verso 7. 1 Samuel 16, 7. Um homem, segundo o coração de Deus, agrada ao Senhor pela sinceridade do seu coração, e não pela sua aparência. A igreja pode ler comigo? Porém, o Senhor disse a Samuel, não olhe nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê. O que Deus está ensinando ao profeta Samuel, nesta cena, no chamado de Davi, é: não confie na aparência. Não confie na aparência. O profeta Samuel está aprendendo uma grande lição neste momento. Ele deixou que os seus olhos julgassem a vontade de Deus. Quando ele viu Eliabe, o filho primogênito de Jessé, ele disse: é esse daqui, é um homem forte, é um homem alto. Ao Senhor, no mesmo instante, o repreendeu. Samuel estava julgando pelos olhos. Samuel estava na sua cabeça que um rei teria que ter o porte de Saul. E parece que ele não tem aprendido o que Deus fez com Saul. Então, quando ele viu Eliabe, ele pensou estar diante do ungido do Senhor. Mas o coração de Eliabe não era o tipo certo para ser o rei de Israel e ser submisso ao Senhor. O Senhor conhece o meu e o seu coração. O Senhor conhece aquilo que você não diz ao seu esposo. O Senhor conhece aquilo, filho, que você não diz aos seus pais. O Senhor conhece o que transita no teu coração. O que nenhum que está ao seu redor pensa. Mas Deus conhece. Não tem como colocar uma capa diante de Deus. Se esconder de Deus. Todos nós, inclusive eu, hoje diante de Deus, nesse momento, nós estamos sem nenhuma máscara. Porque Deus vê o meu, o seu coração. Deus, Ele nos conhece.
e nós julgamos aquilo que vemos. Isso mostra como somos limitados. Quantas vezes podemos nos referir a um irmão dizendo: esse irmão é uma bênção, ele é gentil, eu vejo as ações dele na igreja, mas em casa é um péssimo pai, é um péssimo marido, no trabalho um enrolão. Esse irmão é uma bênção? Dizemos a uma criança ou adolescente: você é uma bênção, mas em casa é um filho totalmente desobediente, rebelde, não obedece a Deus. Esse filho é uma bênção? Não podemos confiar nos nossos olhos, irmãos. Precisamos buscar as nossas respostas no Senhor. É no Senhor que precisamos buscar as nossas respostas. Deus vê o que eu e você não conseguem ver. Deus vê o coração. E o coração no Antigo Testamento, ele aponta como a parte mais íntima de uma pessoa. É o centro da nossa vontade, é o centro dos nossos pensamentos, das nossas motivações. Podemos entender, irmãos, que um homem segundo o coração de Deus não impressiona o Senhor pela sua aparência ou por aquilo que tem. Não impressiona Deus. Pode impressionar parentes, impressionar irmãos, impressionar amigos de trabalho, mas a Deus ninguém impressiona. Foto bonita no Instagram não impressiona Deus. Família sorrindo não impressiona Deus. Quando Deus conhece o nosso coração. Um homem segundo o coração de Deus não vive de aparência. Não se esconde atrás de uma máscara de cristão ou de uma denominação. Quantos lobos, querida igreja, têm surgido entre o povo de Deus? Porque muitos têm pensado apenas com os olhos, com critérios humanos, e têm alimentado esses seres malignos. São lobos que machucam e enganam a ovelha de Deus, as ovelhas de Deus. Tais pessoas podem ter o título de homem de Deus e podem esconder quem verdadeiramente são do pastor, do chefe, dos filhos, da esposa, da igreja, mas de Deus não. Pode ter, como eu disse, o título de homem de Deus, mulher de Deus, mas nunca terá o título de cidadãos dos céus. Título de homem de Deus é fácil ter. Título de mulher de Deus é fácil ter. Eu posso me enganar, os meus olhos podem se enganar. Mas o título de cidadão do céu, não. Esse título quem dá é Deus. E Deus não vê a aparência. Deus vê o meu, seu coração. Como você chegou aqui nesta manhã. Deus conhece. Como você está nesta manhã para adorá-lo. Deus conhece. Deus não se impressiona com a nossa aparência de cristão. Quando o coração está mergulhado em mentira e em pecado. Daniel capítulo 2, o verso 22 diz, afirma que Deus revela o profundo e o escondido. Conhece quem está em trevas e com ele mora. Nada escapa, irmão, do conhecimento de Deus. Nada escapa. O que está nas profundezas, o que está em oculto, o que está nas sombras, tudo é transparente para Deus. Tudo é claro para Deus. E Ele age no tempo e na forma dEle. Você pode achar que está ganhando, mas você está perdendo, se afastando de Deus. Mateus capítulo 10, o verso 26 diz, Jesus ensina aos seus discípulos. A igreja pode ler comigo o que Jesus está ensinando aos seus discípulos?
que está escondido, irmãos, será inevitavelmente exposto no tempo de Deus. É de Deus essa obra. Isso aqui é Jesus que está falando, não sou eu não, tá bom? É Jesus que está falando. É Deus. Os olhos do profeta Samuel, quando viram Eliabe, aqui estou diante do ungido, Deus deu um freio. Freia, não é desse jeito não. Eu não vejo como você vê, Samuel. Você é limitado, eu não. Eu sondo o coração. O tipo de coração de Eliabe não é o tipo de coração que eu quero para a missão que tem. 1 Coríntios capítulo 4, verso 5, Paulo afirma que o Senhor iluminará as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios do coração. Deus sabe as motivações minhas e sua. Deus sabe. Os filhos mais fortes tentaram impressionar Samuel e até impressionaram, mas Deus rejeitou todos. Todos foram rejeitados por Deus. Nenhum deles tinha um tipo do coração que Deus estava procurando. Nenhum deles agradou a Deus para a missão de ser ungido do Senhor, rei de Israel. Nenhum. Em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 8 a 11, nos diz isso. Então Jessé chamou Abinadab, já que Eliabe foi rejeitado, e o fez passar diante de Samuel, que disse o quê? A igreja pode ler? E fez passar diante de Samuel, que disse... Então Jessé fez chamar Samar, porém Samuel disse: tão pouco é este que o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. E perguntou Jessé, porque Samuel conhecia o Senhor: Deus não se engana, Deus não mente. Ele disse: tem mais algum filho, Jessé? Deus não erra o endereço. Eu tinha que estar na tua casa e a missão era ungir o rei de Israel. Então, da tua casa tem o rei. Cadê os teus filhos? Passaram todos? E a pergunta, Jessé: onde estão todos os teus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um. É o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Todos vão ficar em pé, só vai sentar quando ele chegar. Porque ele é o escolhido. Ele é o homem segundo o meu coração. E a ordem já foi dita. Ele será príncipe do meu povo. Deus é lindo, irmãos. Deus é maravilhoso. Olha, sabe o que aprendemos com isso, amada igreja? Que precisamos de visão e discernimento espiritual para não nos impressionar e fazer escolhas erradas. Eu e você precisa muito disso. Todos passaram. E o profeta Samuel perguntou se ainda tem mais algum filho, porque Deus nunca erra. Samuel precisava da voz de Deus para acertar, e não dos seus olhos. Ele precisava era da voz de Deus no seu coração para acertar, para tomar a decisão correta. Ele precisava de Deus. Se Deus não estivesse com aquele profeta, ele escolheu o primeiro. Mas Deus não se impressiona com a aparência. Deus não se impressiona. Samuel precisava dos olhos de Deus para ver o jovem segundo o coração para tal missão. Provérbios 21, 2. A igreja pode ler comigo? Provérbios capítulo 21, o verso 2. A igreja pode ler? Se você pensa
na NTLH. Diz: se você pensa que tudo o que faz é certo, lembre que o Senhor julga as suas intenções. Lembre que é Deus que conhece as motivações. Precisamos nos apresentar diante de Deus, igreja, com coração sincero, coração íntegro, com coração reto, com coração humilde, com coração totalmente dependente e submisso ao Senhor. E sabe quem nos ensina sobre isso? O próprio Filho de Deus. Quem nos ensina como se apresentar diante do Pai é o próprio Filho, é Jesus Cristo. Olha, irmãos, eu chamo a sua atenção. Jesus não buscou agradar o seu Pai. Jesus não buscou agradar a Deus pelo seu status. Ele não chegava dizendo: eu sou filho de Deus. Não. Ele não dava carteirada santa, tirando vantagem e desejando que todos o servissem. Jesus não fazia isso, nada disso. Jesus, ele denunciou quem vivia em hipocrisia. Ele denunciou aqueles que estavam vivendo em aparência dentro do templo. Jesus denunciou os que buscavam tirar vantagem em nome de Deus, aqueles que eram tidos como homens segundo o coração de Deus. Leia comigo a denúncia que Jesus fez em Mateus capítulo 23, do verso 23 em diante. Leia comigo essa denúncia. Mateus, capítulo 23, do 23 ao 30. A igreja pode ler comigo? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes da lei, que são os de serem justos com os outros, os de serem bondosos e os de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. O 25 diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseus cegos, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês não são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de total podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. O que Jesus diria para mim e para você nessa manhã, nesse púlpito? O que Ele diria para mim e para você nessa manhã? Que discurso forte. Provavelmente alguns iriam julgar Jesus de querer só ser o santo, um legalista. Mas Jesus conhecia algo que nenhum que estava ao redor dele conhecia. Jesus conhecia o coração. E Jesus revelou isso. Jesus não se intimidou e disse a verdade, porque Ele sonda o meio do seu coração. Tem mais, irmãos. Marcos capítulo 7, o verso 6 e 7. A igreja pode ler comigo, é bastante conhecido. Você pode ler, por favor, comigo? Jesus respondeu: este povo me honra com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Jesus não foi enganado pela aparência. Jesus não é enganado pela aparência, nem pelas promessas feitas e as confissões emocionais. Nada disso engana Jesus. Jesus conhece a intenção do meu e do seu coração. João capítulo 2, o verso 23 e 25. Você pode ler comigo. João capítulo 2, o 23. A igreja pode ler, por favor? Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram em seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Jesus conhece eu e você. Se tinha algo que chamou a atenção de Deus, ensinando ao profeta, disse: eu vou preparar um príncipe para o meu povo. E esse daí vai ser segundo o meu coração. E escolheu Davi. Porque ele encontrou Davi sinceridade. Um jovem reto diante dele. Quando Davi se afastou de Deus, Davi caiu. Mas Davi se arrependeu. São outras características de um homem segundo o coração de Deus. Mas nesta manhã eu quero focar apenas no chamado de Davi. E quando Deus o encontrou como homem segundo o seu coração, quando sondou o seu coração, o coração dele, e viu que era o coração reto, que era o coração escolhido para liderar o povo. Jesus viveu com integridade de coração. Jesus não pecou. Viveu entre nós para agradar o Pai. Ele veio para servir. Em Mateus capítulo 20, o verso 27 ao 28 diz: e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servos de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus viveu entre nós para nos dar a verdadeira vida. Ele não viveu para si mesmo. Jesus não viveu para si mesmo. Ele viveu para revelar a glória do Pai. João 6, capítulo 6, o verso 38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele. Essa declaração resume o propósito central da encarnação, porque Jesus, homem. E eu já estou partindo para o final. Netinho, tu pode tocar um instrumental? Se possível, aquela música Coração Igual ao Teu. Também convido o Ministério de Louvor aqui à frente. Aos homens aqui presentes, para todos nós, homens aqui presentes. Você é um homem segundo o coração de Deus? Você vive como homem segundo o coração de Deus? Talvez a primeira pergunta seja mais fácil. Você é um homem segundo o coração de Deus? Ok, pastor. Mas a segunda pergunta é: você vive como um homem segundo o coração de Deus? Você tem buscado um coração íntegro para estar diante de Deus? Você, adolescente, vive como um adolescente segundo o coração de Deus? Você, mulher de Deus, vive como uma mulher segundo o coração de Deus? Você, jovem, tem vivido como jovem segundo o coração de Deus?
Você tem buscado um coração íntegro para estar diante de Deus? Você é cristão, discípulo de Cristo, onde estiver? Você é um discípulo de Cristo onde estiver? Você é um discípulo de Cristo jogando bola, na academia, assistindo o jogo da seleção brasileira, na igreja, no trabalho, caminhando, na corrida? Você é discípulo de Cristo quando todos estão dormindo da sua casa e você está sozinho com seu celular? Você é esse discípulo de Cristo? Uma resposta sincera. No momento, você tem vivido como aparência de adorador ou tem buscado adorar a Deus em espírito e em verdade? Meus irmãos, nesta manhã vimos que Deus não vai se agradar da gente se estamos vivendo uma vida cristã apenas de aparência. Não vai se agradar. E não com sinceridade de coração, fazendo de Deus o Senhor da sua vida. Aqui entre nós tem muitas crianças. Seja uma criança, um adolescente, um jovem, uma mulher, um homem de Deus, segundo o coração do Senhor. Viva com integridade diante de Deus e não com hipocrisia. Viva para glorificar a Deus com sinceridade de coração. Se vive mentindo, abandone a mentira. Se está frio espiritualmente, ore a Deus nesse momento para que o Espírito Santo aqueça o seu coração. Arrependa-se e volte ao primeiro amor. Se Deus deixou de ser prioridade na sua vida, reconheça isso, não tenha vergonha não. Reconheça que isso não é uma vida de um homem e de uma mulher segundo o coração de Deus. Abandone esse pensamento e volte para Jesus. Se vive uma vida de enrolada, enganando, desonestidade, deixa disso. Não é o perfil de um homem segundo o coração de Deus. Se está perseguindo alguém, abandone esta ideia. Se ocupe com a sua vida e saber que Deus é a sua justiça. Se vive como um homem solteiro, uma mulher solteira, sendo casado e casada, precisa abandonar essa ideia e viver a missão que Deus tem para você no seu casamento. Assuma esse papel com responsabilidade diante de Deus. Se vive para promover a si mesmo, está cego espiritualmente. Cego espiritualmente falando. Deixa disso e vive para revelar a glória de Deus. Vou concluir fazendo as mesmas perguntas. Você tem sido um pai segundo o coração de Deus para os seus filhos? Você tem sido uma mãe segundo o coração de Deus para os seus filhos? Abstenha-se nesse momento de justificativas. A pergunta é se você tem sido ou não. Como você tem vivido para agradar a Deus? Você tem vivido para agradar a Deus ou a si mesmo? Um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, é aquela que vive para agradar a Deus. Saul, no momento que deixou de agradar a Deus, perdeu o reino. Não só o reino. Saul perdeu algo muito precioso. Saul perdeu a presença de Deus na sua vida. Saul perdeu a paz. Pastor, é bom ser um homem segundo o coração de Deus? É maravilhoso. Pastor, é bom ser um esposo segundo o coração de Deus? Meu irmão, você está esperando o que para ser? Pastor, um adolescente segundo o coração de Deus, eu vou perder muita coisa? Vai perder nada. Você vai fazer as escolhas mais certas da sua vida. Que Deus nos dê sabedoria. E eu concluo com o último versículo. Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que esse seja o desejo do nosso coração. Que Deus nos abençoe. Pastor Samuel. Convido a igreja a ficar de pé. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Deus. O Senhor que sonda os nossos corações. A começar em mim, Pai. Vem nos moldando, Pai. Transformando para sermos uma igreja segundo o Teu coração. Discípulos segundo o Teu coração, Pai. E nos perdoa se não estamos sendo, Pai. Nos leva em paz para os nossos lares. Nos dá um almoço em Tua presença. Continua abençoando a IBT na sua missão. À tarde com o evangelismo. À noite no culto, Pai. Continua ministrando entre nós, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e para sempre. Amém.